Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, vamos no capítulo 4, a partir do versículo 13. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Eu vou abrir um parênteses aqui para que toda a igreja entenda o que significa essa expressão. Os que já dormem está se referindo aos que já morreram. Todos entenderam? Entenderam? Está falando sobre aqueles que já morreram. Então, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por enquanto vamos ficar só com esse versículo. Eu quero perguntar para a igreja: você crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida? Quem crê? Faz um sinal assim com a mão. Amém. Então quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glórias a Deus! Aleluia! Jesus! Obrigado, Senhor, por tuas palavras. Os amados podem sentar-se. Aleluia! Glórias a Deus. Meus irmãos, se nós olharmos com atenção para este versículo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que está aí na tela, nós vamos perceber que a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, divide a humanidade em duas partes: a igreja e os demais. A igreja, para a qual ele estava falando, ensinando e trazendo esta mensagem através da carta. Nós sabemos que serve para a igreja de todos os tempos. Portanto, é uma palavra para nós. A igreja que recebe as revelações. E os demais. Ele diz que os demais não têm esperança. Porque os demais não receberam essa revelação. Porque os demais, eles vivem como se não houvesse nada além desta vida. Por isso se entristecem, por isso se entregam completamente para este tempo pequeno de vida que nós temos aqui neste mundo. Tantos, em todos os tempos, isso é curioso. É curioso saber que naquele tempo do apóstolo, os novos convertidos, não tinham uma cópia das Escrituras nas mãos. Faltavam mestres, faltavam aqueles que se aplicavam ao ensino da palavra de Deus. Hoje, nós temos isso para todos os lados. Você tem uma Bíblia de papel aí na tua mão, você tem a palavra de Deus projetada aqui na tela, você tem plataformas de todos os tipos, em redes sociais, pela internet afora, para ter acesso à palavra de Deus, além de muitos pregadores que você pode ouvir a qualquer momento, basta entrar no YouTube e escolher um. Naquele tempo não era assim. Mas eles viviam numa escuridão, como tantos vivem ainda até hoje. Se a gente olhar para o versículo seguinte, o versículo 14, eu vou ler para você. Olha o que diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja,
aqueles que morreram em Jesus, aqueles que morreram com Jesus, estes, Jesus, os tornará a trazer com Ele. Então, se os demais vivem sem esperança, a igreja não precisa viver assim. Se os demais não entendem este versículo, a igreja pode entender. Aliás, nós estamos no domingo de Páscoa. E esse versículo, Arthur, fala sobre Páscoa. Porque desde o início do culto aqui nós temos frisado, os nossos irmãos, aliás, têm frisado que Jesus ressuscitou. Então vejam, desejar uma feliz Páscoa para alguém é muito mais que dar um chocolate ou que ele receba ovos de chocolate. Embora eu vou falar uma coisa para vocês, né? Com essas histórias de ter que fazer regime e também negócio da economia do jeito que está, nós comemos muito ovo de galinha todo tempo, né, irmãos? Ovo de galinha, ovos mexidos, ovos fritos, né? Ovos cozidos. Então, um ovinho de chocolate até que cai bem, né? Vamos ser aqui sinceros, um ovinho de chocolate até que cai bem. Mas Páscoa não é isso, irmãos. Páscoa não é coelho, Páscoa não é uma reunião de família para um almoço gostoso nesse dia. Os demais podem pensar assim, mas a igreja tem que entender que Páscoa é muito mais, é entender sobretudo que se Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Que tem coisas que vão além do que nós estamos vivendo agora. Que Páscoa, para muitos, não significa tanto porque não sabe nem o que significa a palavra Páscoa. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui, quem é que sabe? Bom, eu não entendo quase nada de hebraico, eu não fiz o hebraiquês, tá bom? Tá, mas eu sei que Páscoa é uma palavra que vem do hebraico, que significa, que fala Pesach. Espero que seja assim que fala, Pesach. Mas o que significa traduzindo? Significa passagem. Passagem. Tudo começou quando o anjo da morte, Adriano, passou por sobre a casa dos israelitas lá no Egito, poupando a vida deles, o que não aconteceu com as outras casas, não aconteceu com os demais. Os demais ficaram submersos nas águas do Mar Vermelho. Mas o povo de Israel passou. Foi uma passagem da escravidão do Egito para a liberdade do deserto em Cristo Jesus, em direção à terra prometida. Você pensa que essa palavra é só para o povo daquele tempo? Não, é para você. Pode tomar posse e, se quiser, pode aplaudir ao Senhor por isso, porque é promessa para a nossa vida. Aleluia! Então, muitos resumem a Páscoa na ressurreição de Jesus. E nós temos que lembrar que Jesus ressuscitou justamente num dia em que comemorava a Páscoa, que há muito tempo já era celebrada pelo povo de Deus. Mas Jesus, quando ressuscita, ele passa da morte para a vida. Ele vence o mais terrível de todos os inimigos, a morte. Então, desejar uma feliz Páscoa é diferente de tudo de bom, irmão Cida, para ser tudo de bom e ser feliz aí, pastor. É muito mais do que isso. É desejar que tenham a experiência desta passagem. A experiência de passar de uma escravidão que o mundo impõe debaixo das garras de Satanás desse século, o faraó do Egito, deste nosso tempo.
sair dessa escravidão e passar para uma liberdade em Cristo. Não a liberdade das facilidades, como muitos podem pensar, mas a liberdade de ter uma direção que pode ser seguida em todo o tempo, porque se o Senhor mandar para a esquerda, você pode ir, se o Senhor mandar para a direita, você pode ir, e nós estamos rumo aos céus, rumo à nossa terra prometida, aleluia! Então, se os demais não entendem, a igreja pode entender. E porque não entendem, acabam não tendo esperança, acabam criando uma fé por conta própria. E por isso tantas vezes se entristecem. Quando nós perdemos alguém que gostamos tanto, ou quando nós estamos vivendo uma situação que parece não ter saída. Meus irmãos, nós podemos até nos entristecer pela separação. Nós podemos nos entristecer por saber que ficaremos um tempo, uma situação temporária, e que não vamos ver, não vamos poder ter aqui do lado agora. Mas nós não vamos nos entristecer pela desesperança, por achar que tudo acabou aqui. Porque os demais têm vivido assim. Uns acreditam cegamente que morreu, acabou, já era. Ou seja, tudo que se pode fazer e tudo que se pode ter ou tudo que se pode sentir tem que ser já, tem que ser agora. Então sai fazendo doideira, sai fazendo loucura, fica cego para tudo e só pensa em obter, em ser agora, como se nada mais acontecesse depois da morte. Mas a igreja não foi ensinada assim. A igreja foi tocada pelo Espírito Santo. A igreja recebeu do Espírito a revelação da verdade. E sabe que as coisas não terminam aqui. Que esse é só um tempo. E para que você saiba que esta esperança que os demais não têm, mas que a igreja tem, esta alegria, esta certeza de que as coisas podem mudar a qualquer momento, que os demais não têm, mas que a igreja tem, não é só pensando no que vai acontecer depois que morrer, não é só tendo que necessariamente ou obrigatoriamente esperar só por aquilo que vai acontecer depois da morte. Vê o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19. Acompanha comigo, irmãos, olha bem para a palavra do Senhor. Palavras de quem? Do Senhor. Mas olha bem, mastiga esse versículo. Ele diz: se esperarmos em Cristo, só nesta vida, seremos ou somos os mais miseráveis entre todos os homens. O que eu vejo aí? Que a gente não deve só esperar nessa vida, mas eu vejo que eu posso esperar em Cristo nesta vida. Quem está vendo isso também, faz um sinal assim. Eu posso esperar em Cristo nessa vida e não só nela. Mas eu posso esperar em Cristo nesta vida um tempo melhor? Posso. Eu posso esperar a cura nesta vida? Posso, eu posso. Eu posso esperar, sabe em quem? Em Cristo. E você que tem Cristo na tua vida, você que está em Cristo, você que já sabe quem é Cristo, você que tem a certeza de que Ele morreu e ressuscitou, e que vive, Ele vive entre nós,
Então, se você crê nisso, você pode crer também que Ele pode te libertar, que Ele pode te curar, que Ele pode trazer a paz sobre a tua vida, que Ele pode te dar um novo tempo, e isso pode começar agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! 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 Porque Ele vive. Então eu não sei como você veio para cá. Eu não sei se você é como eu, que ainda tem desafios para vencer. Eu não sei se você é como eu, que quer resolver, mas intensamente deseja resolver algo. Mas se você é como eu, você pode ter a mesma esperança que eu tenho em Cristo Jesus. Eu sei que posso esperar nesta vida, e sei que posso esperar pela outra vida também. Então você não seja um miserável. Queira muito do Senhor, espere muito do Senhor, pode esperar, porque para isto, para que tivéssemos esperança nele, foi que ele morreu e ressuscitou. Amém? Então, Arthur, feliz Páscoa. Feliz Páscoa, Helena. Pode dar um feliz Páscoa aí para o teu irmão do lado. Feliz Páscoa. Agora você sabe. Quem não sabia, soube agora. Feliz Páscoa. Feliz passagem. Feliz passagem, passagem, mudança, outro lado, outro tempo, um novo tempo, um novo tempo. Chega de escravidão, chega de ficar preso, chega de ser manipulado, chega de ter que fazer o que a gente não quer. Novo tempo, feliz passagem. Em nome de Jesus. Vamos voltar lá, Isaac. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Agora vamos no versículo 15. Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele diz isto. Ele fala: dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor. Irmãos, você pode crer em muitas coisas. São muitas as palavras que você pode ouvir. Você pode não crer na ressurreição. Você pode ser como os demais que não têm esperança de uma vida que vai além desta que nós estamos vivendo aqui. Você pode ser como os demais. Mas a igreja, ela não recebe uma palavra qualquer. Não é a palavra de um filósofo renomado, de uma autoridade política respeitada. Não é uma palavra de um líder religioso do nosso tempo que inventou isto. Paulo fala pela palavra do Senhor. E isso tem que chamar a atenção da igreja. Porque igreja tem que caminhar sobre a palavra do Senhor. Agora, se os demais caminham sobre outra palavra, eu pergunto, igreja amada, que palavra é essa? De onde veio a ideia de que não há ressurreição, de que não temos um Deus que atua em nossa vida? De onde vem a ideia de que Cristo, sei lá, talvez nem tenha existido? De onde vem a ideia?
de que imagine se morreu, imagine se ressuscitou, imagine se está vivo, de onde vem? De quem é essa palavra? E palavras, elas vêm até de dentro da própria pessoa. Será que os demais se garantem? Será que os demais podem ser como a igreja que diz: eu recebo isto pela palavra do Senhor? Porque eu não criei esta palavra veio para mim da parte do Senhor, do Deus que nós servimos, do Deus que nós cremos, do Deus que aqui nós adoramos, do Deus que nós buscamos, de quem nós queremos a misericórdia, o perdão dos nossos pecados, a possibilidade de recomeçar, de reconstruir aquilo que não está bom. Quantos iniciaram uma construção na areia e depois de um bom tempo percebem que as paredes estão rachadas, que o telhado está furado, que o esgoto está entupido, que as portas já não estão fechando, os vidros estão quebrados, mas já passou um tempo, e agora? Agora eu fico pensando, se não esperar em Cristo, se não tiver a esperança num Deus que dá forças para recomeçar, como vai destruir, vai derrubar o que está ruim para começar de novo? Aonde vai encontrar esperança, força para destruir, derribar aquilo que está ruim para começar de novo? Por isso, meus amados irmãos, você que está aqui hoje ouvindo essa palavra, e quem ouvir a palavra gravada, saiba de uma coisa: você não foi chamado pelo Senhor para fazer parte dos demais. Se os demais não têm esperança, a igreja tem. Aleluia! Você foi chamado para fazer parte do corpo de Cristo. Aleluia! 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 Aleluia, 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 aleluia! Glória a Deus! Para isso nós fomos chamados. Eu não sei, irmãos, mas palavras que não me levam para essa certeza não servem para mim. Não pode servir para você. Da onde elas vêm? A palavra do Senhor diz que nós, não os demais, os demais não, nós, igreja, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Eu quero perguntar se aqui tem gente que crê que o Senhor subiu aos céus depois que ressuscitou, está hoje à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas quem é que crê que Ele há de vir, que Ele voltará? Quem crê? Pode esticar bem a mão aí, pode dar glórias a Deus, diga: eu creio, anuncie isso para o mundo espiritual. Anuncie isso: eu creio que o meu Jesus vai voltar. Se os demais estão tão preocupados com o que acontece agora, tão preocupados em se enriquecer, tão preocupados em ser famosos, tão preocupados em alcançar patamares elevados nesta sociedade do mundo perdido, irmãos. Eu não estou dizendo que isso seja errado, mas se toda a preocupação for essa, o que vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar? Porque a palavra de Deus diz que nós, que ficarmos vivos, aqueles que estiverem vivos no dia da vinda do Senhor, não precederemos os que morreram.
Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que aqueles que já morreram e morreram em Cristo, não foram esquecidos pelo Senhor. Ao contrário disso, eu vejo aí uma prioridade, sabe? É igual assim, irmão, deixa eu falar isso que é muito legal. Quem não viveu essa experiência ainda tem que viver. Quando eu fiz 60 anos, eu fiz num domingo, na segunda-feira, fui no Poupa Tempo e peguei meu cartão de idoso de estacionamento. Ah, irmão, mas quando eu chego num supermercado, que eu vejo aquela vaga do veinho com a bengala, ah, irmão, mas eu não penso duas vezes, eu digo, é aqui que eu vou ponhar meu automóvel. Mas que satisfação que dá, irmão. E aí essa palavra aí está falando a mesma coisa. Está falando que os que morreram, irmãos, vão ter prioridade. Eles vão ressuscitar primeiro. Mas ainda bem, irmão, que se nós vamos dizer que a gente fica vivo para esse dia, também não vamos ficar tão para trás, porque logo em seguida vai ser muito rápido. O que vai acontecer conosco? Veja no versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Ah, que dia feliz! E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas no 17 diz que depois, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, nós seremos arrancados deste mundo, nós vamos sair daqui sem dar tchau. Não vai dar tempo de dizer até logo, adeus ou qualquer coisa do tipo. Não vai dar tempo. E nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Então se os demais não conhecem a palavra do arrebatamento, se os demais vivem desesperados hoje com os seus problemas, achando que tudo vai acabar aqui, a igreja tem que saber que ela está nos propósitos maravilhosos do Senhor, para tão somente passar um tempo aqui, um tempo de combate. Aliás, um tempo que, se a gente pensar bem, vai combater não qualquer combate, mas o bom combate. A gente tem que terminar essa carreira aqui, irmãos. E para combater o bom combate e terminar a carreira, nós precisamos guardar a fé. A fé é o que temos de mais importante. Eu fico pensando, como que uma pessoa, diante dos desastres que acontecem na vida de tanta gente, diante das frustrações, diante dos golpes, de todo tipo, irmãos, são traições, são decepções, abandonos, é choro por muitas causas. Eu fico pensando, irmãos, como que vai dar o próximo passo? Como que acorda no outro dia, depois de uma noite mal dormida, depois de colocar a cabeça no travesseiro no dia anterior e ficar pensando em tudo que está acontecendo, e como é que vai sair daquilo, e o que vai ser o amanhã? Como que uma pessoa que não tem esperança no Senhor, como que essa pessoa vive? Para que lado vai? Vai falar com quem? Vai bater em qual porta? Em qual porta vai bater? Esperando numa solução humana, esperando num poder que ele diz que tem. Aquele que se sente autônomo. Muitos que fazem parte dos demais
preferem até ignorar essas verdades. Sim, decidem. Sabe, eu vou falar uma coisa aqui doida, mas assim, toma posse da ignorância. Não quero saber de crentaiada, não quero saber de igreja, não quero saber de Bíblia, não quero nem saber se depois que morreu ressuscita, não ressuscita, não quero saber dessas coisas. Deixa eu viver do meu jeito. Essa é a decisão que muitos tomaram. Sabe, irmãos, é como se esta ignorância, é como se ter inventado uma fé. Porque a pessoa pode dizer, eu não creio na Bíblia, eu não creio na palavra de Deus, eu não creio que essa raça de crente fala, ou raça nojenta. Sim, pode, tudo bem, pensou isso? Pensou, tá bom. Mas então aí você fica com o quê? Fica com o quê? Fica com que tipo de fé? Porque é uma fé também. Se você disser, eu creio que não existe um Deus, é fé também, ué. Porque eu não consigo mostrar a cor, o tamanho da minha fé para ninguém. Mas a pessoa também não consegue mostrar o tamanho da desfé dela. Desfé é uma palavra que eu inventei agora, viu, irmãos? Coisa, né? Puxa, desfé, né? Desfé. Não ficou legal isso, né, irmão? Desfé. Mas como é que prova essa desfé, meu Deus? E assim, nós que não somos como os demais, nós que temos o privilégio de ter sido tocados pelo Espírito Santo do Senhor, nós que estávamos lá no Egito perdido, obedecendo às ordens de Faraó, nós tivemos uma passagem, nós tivemos uma Páscoa e por isso não somos como os demais que não têm esperança. A nossa esperança está no Senhor, de encontrar com Ele, de ser arrebatado ou de ressuscitar no dia em que Ele voltar e ficar para sempre com Ele. Amém? Você quer isso para você? Então vou encerrar essa mensagem. Vamos lá, o versículo 18. Para encerrar essa mensagem. O apóstolo escreve assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E aleluia. Hoje é isto que eu quero fazer, irmãos. Quero pedir para você ficar de pé um pouquinho. Hoje, pelo poder da palavra do Senhor, eu quero te consolar com estas palavras. Que a esperança tome conta do teu coração. Talvez você tenha entrado aqui nesta manhã sem saber nem por que está aqui. Talvez você tenha chegado triste, perdido. Talvez o teu coração ainda esteja sendo tomado pela perda de alguém importante para você. Não é só a respeito dos que faleceram, dos que hoje dormem. Mas nós sentimos falta também de muitos que ainda estão vivos. E esse sentimento muitas vezes toma conta de nós. É porque a gente começa a pensar que nunca vai mudar a história.
Talvez tenha gente aqui com medo da morte. Alguém que tem um diagnóstico médico sobre enfermidades graves. E o medo, muitas vezes, ele pode tomar conta desse coração. Pode achar que tudo realmente acabou. Mas a palavra de Deus diz que é para a gente se consolar uns aos outros com esta palavra. Afinal de contas, hoje é Páscoa. Hoje é um dia de passagem. E nada vai fazer sentido se você não crer assim. A palavra de Deus não volta vazia. Ela não veio para tocar apenas o coração de quem já conhece o Senhor Jesus. Mas, sobretudo, ela veio para tocar aquele coração que pode se decidir por Ele. Cristo já venceu a morte. E essa vitória de Cristo, irmãos, pode colocar a mão aí no teu coração e dizer assim: esta é a nossa vitória também. Nós podemos vencer tudo em Cristo Jesus. Então, se você está vivendo como os demais, que não tem esperança, alegria, não consegue enxergar saídas, o Senhor está te convidando nesta manhã para viver como igreja. Igreja não é prédio. Igreja são pessoas. Portanto, consolai-vos uns aos outros. Então eu vou imitar aqui a pastora Vânia, mais conhecida como Minha Vida. Vê aí alguém que está perto de você. Chega pertinho dele, dá um abraço nele, a gente vai orar. A gente vai se consolar com estas palavras e vai entregar esse consolo que a gente está recebendo para o irmão que está aí do teu lado. Faz igual a pastora fala, faz bagunça, sai do teu lugar, faz um grupinho aí. Eu vou ficar aqui com meu filho Renan. Vamos orar? Vamos declarar na vida do nosso irmão que a Páscoa está disponível para ele. E que essa passagem muda tudo. Ela transforma tudo. Ela traz um novo tempo para tudo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai amado nosso Deus amado, aqui estamos neste dia em que celebramos a passagem que o Senhor anunciou para as nossas vidas. Nós não somos como os demais e te agradecemos por isso, porque nós temos uma esperança que não vem de nós mesmos e que não vem, Deus querido, da força humana, mas uma esperança que vem do Senhor, através da graça, do teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Nós somos perdoados da única coisa que tínhamos para te apresentar, que eram os nossos pecados, mas agora vivendo esta vida de liberdade no Senhor, nós aqui queremos entregar os nossos dias, queremos entregar os nossos irmãos, queremos entregar ao Senhor tudo o que temos vivido,
porque há esperança na tua palavra, há esperança no Senhor, e que nós todos nos consolemos com estas palavras, porque o teu agir sobre a nossa vida através desta palavra é poderoso, o teu agir é poderoso, Senhor, e nós cremos e recebemos isto, e por isso te damos graças, e por isso aqui estamos, e é assim que vamos sair desta reunião, e que para a glória do teu nome, Senhor, toda a escravidão fique aqui, para que ao sair a liberdade seja vivida por todos, e que a graça do Senhor seja derramada sobre toda a vida, para trazer a verdadeira alegria, a verdadeira paz, as verdadeiras conquistas dos princípios e dos valores celestiais. Que a nossa vida não se resuma nas conquistas que temos por aqui, mas que sobretudo, Deus querido, debaixo da tua graça, nós possamos viver, Senhor, intensamente esta vida que o Senhor nos deu, até que um dia, ao Senhor voltar, nós encontraremos contigo, e estaremos sempre com o Senhor, na glória do teu poder, Senhor, no teu reino celestial, no teu reino desta terra, o reino milenar, e é nesta confiança que assim nós vamos sair. Que isto seja na vida de todos os irmãos aqui presentes, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos juntos podem gritar a uma só voz, em nome do Senhor Jesus. Amém, é nesse nome, pode aplaudir, porque tem poder, aleluia.